Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o tio Marcos, tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, estou trazendo aqui os exercícios propostos que ficaram de tarefa. Estou trazendo a correção comentada, tá bom? De geografia, tá certo? Como nós combinamos. E, inicialmente, para começar aqui, eu gostaria de dizer que todas as questões que eu vou comentar, né, da maneira que vocês fizeram, não precisa estar completamente igual, idêntico, tá? Ao que eu vou ler. O importante é que contenha a mesma ideia, os mesmos, né, sentidos, tá? De cada questão que eu vou ler, mas pode constar sim com as próprias palavras de vocês, tá certo? Para começar a nossa correção, nós vamos ter um texto chamado de Mitos e Estações no Céu Tupi-Guarani. Esse texto é um texto que vai falar sobre eclipses, né? E já é, de fato, a primeira pergunta que nós temos aqui, que é a questão de número 5, perguntando sobre o que o texto fala, né? E nós temos como resposta aqui que o texto ele fala sobre a ocorrência de eclipses. É claro que vocês podem ter colocado, né, como sobre os eclipses de modo geral, sobre como acontecem os eclipses, sobre uma visão sobre os eclipses, enfim, podem ter colocado com as palavras de vocês. Mas o importante é que tenha, né, contenha na questão que o texto fala sobre a ocorrência de eclipses de modo geral, tá bom? Nós vamos para o exercício 6, o exercício que vem falar o seguinte: como o mito tupi-guarani explica a existência dos eclipses? Bom, o mito utiliza uma história fictícia, uma história que não é verdade, para ilustrar como ocorrem os fenômenos naturais. Nesse caso, os eclipses, tá? No mito tupi-guarani, a figura da onça é utilizada para explicar o desaparecimento momentâneo da lua ou do sol. E aqui a gente fala tanto do eclipse lunar como solar. Ok, pessoal? Interessante essa questão, hein? Indo para o exercício 7, ele vai nos perguntar o seguinte: que tipo de conhecimento os indígenas utilizaram para elaborar as suas explicações? Bom, os indígenas partem, né, da observação da natureza. Para elaborar o seu mito, eles basearam-se na observação da posição das estrelas em relação ao Sol e à Lua, organizando o seu calendário em função disso. Por isso, o texto afirma que quando as estrelas estão próximas, os indígenas fazem a maior algazarra para espantar a onça. Né? Podem notar que são todas questões referentes à interpretação do texto, tá certo? Questão de número 8 vem falar o seguinte, né? A diferença entre o conhecimento do mito e o dos astrônomos da antiguidade, essa questão também é um tanto quanto interessante. Prestem atenção aqui, ó. Conforme explicado no texto, apesar da maneira de explicação ser diferente, tanto indígenas quanto astrônomos observaram o mesmo fenômeno, chegando às mesmas conclusões. Importante destacar, como forma de conhecimentos diferentes, neste caso mitologia e ciência, né, podem chegar ao mesmo resultado. Essa questão também uma questão bastante pertinente ao texto e muito interessante, né? Que a gente pensa, né, nessa reflexão que mesmo utilizando formas de conhecimento diferentes, né, chegaram ao mesmo resultado, tá certo? Neste caso, a mitologia e a ciência. Bom, partindo para o exercício número 9, nós temos outro texto, né, que ele vai pedir para ser lido, né, para responder as questões seguintes. Esse texto que tem como título, né, o que aconteceria com a Terra se o seu eixo de rotação não fosse inclinado? Nós comentamos, né, na aula sobre esse eixo inclinado da Terra, né? Nós lemos parte de um texto que falava sobre essa questão da inclinação do eixo do nosso planeta, né? Durante a nossa aula ao vivo de geografia. Bom, vamos então aos exercícios, aos próximos exercícios. A letra A vai falar o seguinte: qual a influência da inclinação do eixo da Terra para as estações do ano? Bom, a inclinação do eixo da Terra, associada ao movimento de translação, lembro que nós falamos sobre isso na aula,
permite que haja áreas mais iluminadas em determinadas épocas do ano, dias maiores, né? Em algumas regiões do globo terrestre e em outras menos iluminadas. Essas diferentes temperaturas, né? São cíclicas, ou seja, elas ocorrem periodicamente, ocorrem sempre, né? Como se fosse um ciclo. E são chamadas aí, né, de estações do ano. Lembre que nós comentamos do nosso verão quente e úmido, do inverno frio e seco, né? Então aqui nós já temos uma questão voltada diretamente, né, para o que a gente viu aqui durante esses módulos de estudo. Indo para o exercício B, ele vai perguntar o seguinte: por que o texto afirma que seria um desastre se o eixo da Terra não fosse inclinado? O que aconteceria? Bom, vamos à resposta. Como a inclinação do eixo da Terra é um dos fatores responsáveis pela incidência de raios solares e pelas estações do ano, sua inexistência, se ele não existisse, significaria o fim da variação climática do planeta, pois todas as regiões receberiam a mesma quantidade de luz solar. Já pensaram como seria se todas as regiões do planeta fossem apenas de uma forma, né? Se não tivesse essa variação, como isso seria para as espécies de seres vivos, por exemplo, que muitas dependem, né, dos ciclos aí das estações do ano para coordenar sua forma de viver, né? Nós temos espécies tanto vegetais como animais que dependem disso, né? Então, assim, é muito importante lembrar, né, que essa inclinação do eixo da Terra ela é responsável, né, como a gente viu no exercício anterior, pela presença, né, pela incidência de raios solares, que, né, também pelas estações do ano, né? Então, ele vai perguntar aqui no próximo exercício, né, quais consequências, além do impacto na indústria da moda, a ausência de inclinação do eixo da Terra traria. Olha que interessante. O exercício B, ele perguntou por que o texto afirma, né, que seria um desastre se o eixo da Terra ele não fosse inclinado, tá? Já aqui no de baixo, ele vai falar de possíveis consequências além do impacto na indústria da moda, né? Como eu disse para vocês, uma das consequências tem a ver com a vida, né? Tanto da fauna quanto da flora. E olha só, falamos isso no exercício anterior e aqui na letra C ele já traz como consequência. Olha lá, algumas das consequências possíveis são, olha a primeira, a limitação da diversidade da fauna e flora. Ou seja, nós teríamos apenas um padrão. Então, nós teríamos um tipo de fauna e um tipo de flora, apenas. Já que o desenvolvimento das espécies vegetais e animais dependem dos fatores climáticos. O aumento da área alagada do planeta, né, no caso também seria outra questão, pois a incidência direta de raios solares aumentaria as temperaturas nos polos, causando, olha só que desastre, o derretimento das áreas congeladas, e isso, né, com esse degelo, o derretimento do gelo, elevaria, né, o nível dos oceanos, e aí nós teríamos, né, uma área que já é alagada bem maior, né, uma área alagada bem maior do que o que a gente já tem, né, no nosso planeta, porque ia aumentar o volume de água por conta do gelo derretido. Então, pessoal, a questão B e a questão C, elas estão muito próximas, né? Uma está perguntando por que seria um desastre, né? O que aconteceria, que vocês, inclusive, podem ter, né, até comentado parte da C na B, e a outra vem falar que outras consequências, né, poderiam ser vistas aqui, além do impacto na indústria da moda, né? Por conta aí da ausência de inclinação do eixo da Terra. Então, são questões que estão praticamente, né, são parecidas, porque no final da primeira ele pergunta o que vai acontecer, e nesse momento vocês podem ter colocado algumas consequências aqui, por exemplo. E na de baixo ele pergunta diretamente quais outras consequências, além, né, dessa questão do impacto na indústria da moda aí, poderia acontecer devido à ausência de inclinação do eixo do nosso planeta, ok? Indo para a questão de número 10, pessoal, o esquema a seguir representa as posições da Terra em relação ao Sol. No esquema, qual é a data
que apresenta o maior período de iluminação pelo Sol na cidade de São Paulo e a data com maior período de noite nessa cidade. Ou seja, gente, se nós estamos falando de São Paulo, nós estamos falando do hemisfério sul, nós estamos falando aqui, né? Ele pergunta inicialmente, né, o maior período de iluminação. Então a gente pensa em verão. Então nós já podemos ver, olha aqui, ó, aqui no dia 22 de dezembro, nós temos aqui, ó, olha só, inverno no hemisfério norte, como nós comentamos durante a aula, e verão, início do verão no hemisfério sul. Então aqui, dia 22 de dezembro, seria o dia com mais luz, né, na cidade de São Paulo, tendo em vista que está no hemisfério sul, no Brasil, né? Até aqui dá para ver o Brasil bem próximo aqui, né? Sendo bem exposto aos raios solares. E em oposição a isso, quando começa o inverno aqui no hemisfério sul? Dia 21 de junho. Até me lembro que, se não me engano, o Gabriel perguntou a respeito da duração do dia, né, ser mais longo e a noite ser mais longa em determinado período do ano. Né? Não me lembro até se foi o Gabriel que perguntou, mas alguém comentou algo a respeito. Então, pessoal, quando nós temos o verão, nós temos dias mais longos devido à maior incidência de raios solares durante, né, durante maior tempo. E, ao contrário disso, no inverno nós temos noites mais longas. Como ele está falando aqui, né, da cidade de São Paulo, está falando do hemisfério sul, Brasil, então nós temos 22 de dezembro, né, aqui, e também nós temos dia 21 de junho, alternativa E, é a nossa resposta, né? Isso aqui que a gente trabalhou bastante, aquele desenho que a apostila trouxe durante a nossa aula, ok? Pessoal, quem ficar com algum tipo de dúvida, por favor, anotem para a gente conversar durante a nossa próxima aula, para que essas dúvidas possam ser sanadas, né? Para não ter problema de ficar com algum tipo de dúvida aí, ok? Aí a gente chega, né? Conversa e vamos solucionar essas dúvidas. Vamos para a nossa questão de número 11, e que é a última questão, né, referente a esses módulos que estamos trabalhando. Observe o desenho do planeta Terra ao lado. A posição do planeta Terra apresentada no desenho indica qual fenômeno? Olha aqui, pessoal, nós temos a incidência, né, do Sol aqui, né? Nós temos a inclinação do eixo da Terra, e como resultado disso, nós temos aqui o solstício. Olha só que interessante, né? Se nós observarmos aqui no desenho, nós podemos chegar também, né, à mesma conclusão, porque nós temos parte do planeta, né, com maior incidência de raios solares e parte do planeta com menor incidência. Então, né, nós temos aqui, se nós observarmos e compararmos aqui com os eventos que nós temos no desenho anterior, nós chegamos à conclusão que nós temos o solstício, alternativa A. Ok, pessoal? Então, volto a dizer que quem ficou com alguma dúvida, anote aí no caderno, tá? E para que possa estar me perguntando na próxima aula. E eu aguardo vocês para iniciarmos os novos módulos, tá certo, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e qualquer coisa é só me chamar, pode me mandar mensagem que eu respondo o mais rápido possível. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.